Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 25. Versículo 1. Amém, amém? Então vamos todos ler. A palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Deus, nós queremos, Pai, ouvir mais um pouco, Deus, continuar, Deus, sendo abençoado, Deus, pela sua palavra. Com certeza o culto, essa vigília poderia acabar, Pai, aqui, porque o Senhor já falou, já mudou, já curou, transformou vidas, Pai, nessa noite. Continua, Deus, se for da sua vontade. Eu sei que é, pois a sua palavra está sendo dita. Fala aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vocês já perceberam aqui, né, irmãos? Não durmam. Porque o Senhor pode vir quando você menos esperar. Né? E por isso nós estamos numa vigília. A vigília, ou o momento de consagração, nós estamos nos preparando, ou, de alguma forma, os nossos corações estão sendo preparados para melhor receber o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso noivo. E é interessante que Jesus, aqui no capítulo 25, ele chega com essa ideia do fim dos tempos, onde ele voltará. E no capítulo anterior, ele vai falar sobre guerras, rumores de guerras, sobre o fim dos tempos. Né? Se tiver 2 ali no telhado, um será levado, outro será deixado. E aí ele vem falar essa parábola aqui, né, muito conhecida como a parábola das 10 virgens. E eu gostaria de chamar a atenção que Jesus está vindo. Ele vai voltar. E talvez nós que estamos aqui hoje não somos essas pessoas despreparadas. Porque aqui na parábola há 5 pessoas despreparadas para a volta de Jesus. Mas veremos aqui então. Mas primeiro eu quero começar falando sobre o casamento, porque essa parábola tem 4 coisas muito interessantes e importantes, e elas que eu vou falar para você agora. Primeiro, o casamento. Segundo, as damas de honra. Terceiro, um noivo. E por último, uma advertência. Vamos começar pelo casamento. O casamento, né, ultimamente eu tenho falado muito sobre casamento. Né, na sala de adolescentes, nós entramos lá e as meninas são muito interessadas em casamento. Muito interessadas. E aí, esse casamento aqui não é um casamento comum, é um casamento judaico, né? E aí eu falava lá para as adolescentes que nessa época que não existia esse negócio de namoro, não era assim. Não existia esse negócio de namorar. Né? Então, assim, quando alguém queria realmente se casar, haviam assim, 3 etapas. Primeiro havia a etapa do compromisso. Essa etapa do compromisso era como se fosse assim, o Lucas, sabe? Senta, por exemplo, ali com o Iago vai ter ali um filho, não sei, estou só dando um exemplo aqui. E aí o Lucas mais o Iago fazem um contrato. Eles vão lá e fazem assim, um contrato formal entre os dois. Para quê? Para quê? Para ter um casamento. E às vezes esse contrato era feito com as pessoas, com o noivo ou com a noiva ainda muito jovem, né? Ainda criança às vezes. Então esse era o primeiro passo. O segundo passo era o noivado. No noivado envolvia, irmãos, uma cerimônia de votos. E aí o Lucas ou o Iago,
traziam presentes para a noiva, o famoso dote, né? E isso acontecia nessa época, né? Enfim, os votos eram feitos diante de algumas testemunhas, né? E eu acho engraçado isso porque o noivado era tão importante quanto o casamento. Porque se o homem morresse nesse momento do noivado, a mulher já ficava viúva. Já ficava viúva. Era considerada, né? Porque era muito sério. Não era qualquer coisa, era muito sério mesmo. Então, assim, já dava divórcio se a pessoa morresse. Então, uma vez feito o noivado, era garantido que teríamos um casamento. E por que eu falei isso com os adolescentes? Só para vocês entenderem, é porque quando Maria engravida, né, José está noivo de Maria. E aí José pensa em quê? Em largar Maria. Né? Aí o anjo aparece para José, enfim, explica tudo para ele. E ele assume essa vergonha. Isso, envergonhada pela sociedade ainda, que deveria ser uma vergonha muito grande naquela época. Mas, enfim, e o último passo, e não menos importante, é o casamento de fato. O casamento, o noivo se preparava um ano todo, sabe? Comprava casa, né, João Gabriel? Comprava casa, comprava as coisas para casa, comprava ali a geladeira, né? Comprava as coisas, enfim. Demonstrava que, de fato, ele poderia cuidar da sua noiva. Né? Nós temos aqui o João Gabriel, que vai casar em setembro. Né? Então, assim, era uma alegria muito grande. O João Gabriel não vai dar para a gente uma festa de 7 dias. Mas naquela época, eles ficavam festejando 7 dias. Né? Mas, enfim, acontecia uma coisa muito interessante. No último dia, no final da festa, sabe o que o noivo fazia? Ele ia buscar a sua noiva. E a sua noiva, ela esperava o seu noivo vir buscar. Era um momento de muita alegria para a noiva, que de fato, finalmente, depois de festar tanto, comemorar tanto, o noivo vai ao encontro da sua noiva, para finalmente levá-la para a sua casa e consumar de fato o casamento. E aí que nós entramos no texto, no versículo 1. Porque o que acontece é que o noivo está vindo, e existe uma noiva esperando um noivo. É esse momento que Jesus está contando a parábola. Exatamente nesse momento. E vocês precisam entender que junto com a noiva existiam 10 damas de honras, que era comum naquela época. Tá? Então eu vou ler o versículo 1 de novo. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, esse número 10 era um número necessário para esse momento, porque, de acordo com a lei ali do templo, a noiva precisava dessas acompanhantes com ela, para realmente ser uma coisa legal. Então, elas não estavam ali por acaso, né? Enfim, tinha toda essa tradição. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram as suas lamparinas, as suas candeias, porque naquela época, né, nós não tínhamos eletricidade, então elas pegavam as suas candeias. E como eram as candeias daquela época, Fábio? Eram assim, né, sabe aquelas tochas que a gente vê em filme? É mais ou menos daquele jeito. Aí tinha assim uns arames em volta. Aí tinha um buraquinho, você colocava o paninho, o óleo, colocava fogo. E aí quando o óleo estava acabando, você fazia o quê? Colocava mais óleo. Entendeu? Então era assim que fazia. Então essas 10 virgens pegaram as suas candeias, né, e foram, juntamente com a noiva, aguardar o noivo. Aí o texto vai falar assim, olha, essas 10 virgens é semelhante ao reino dos céus. Mas aí eu te pergunto, Fábio, o que essas 10 donzelas, damas de honras, ilustram para nós hoje? Elas ilustram os crentes, eu e você. Crentes professos, calma aí. Crentes professos.
O que é um crente professo, Fábio? É todo aquele que fala que é crente. Ok? Todo aquele que fala que é crente. Porque elas sabiam sobre o noivo. O que é um crente professo? Ele sabe sobre o noivo. Ele sabe que o noivo virá buscar a noiva. Ele sabe que haverá, né, uma vinda do noivo. Elas sabem também sobre esse casamento. Elas sabem que o tempo está próximo do noivo vir. Elas sabem sobre toda essa preparação. E essas lâmpadas aqui indicam o quê? A sua profissão de fé. Só que qual que é o problema, Fábio? Isso demonstra apenas marcas externas. Tem muita gente, eu espero que aqui hoje não, mas que são da igreja, mas são só da boca para fora, gente. Acredito que não, nós estamos num momento de consagração e, de fato, estar aqui não é para qualquer um. Ter largado aquilo que você queria ter feito hoje à noite para estar aqui, creio eu, espero eu, que isso parte do coração de alguém que ama a Deus. Mas essas 10 aqui, na parábola, são crentes apenas professos. Mas é interessante que existe alguém que sabe dizer qual dessas aqui eram verdadeiramente crentes, salvas ou não. E o nome dele é Deus, é o nosso Senhor Jesus que sonda os corações. O Senhor Jesus vem, sonda os corações e conhece. E olha o versículo 2 vai falar assim, ó. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Só Deus sabe olhar para nós ou para a sua igreja e falar assim, olha, está aqui um filho meu de verdade. Está aqui um que não é filho meu. Exteriormente ele parece crente. Ele vai para a igreja. Ele faz tudo o que um crente faz. Mas é Deus, irmãos. Deus olha para a igreja e ele sabe diferenciar. E aqui Jesus está falando isso. Eu estou olhando, estou vendo 5 que eram insensatas e 5 que eram prudentes. Não é à toa que a própria palavra de Deus fala que existe o joio e o trigo. É impossível você não tê-los. É impossível você ter uma igreja e não ter o joio ali. Tem hora que você acha assim, é crente, é trigo, mas tem hora que não parece que é. Você fala assim, agora ele vai servir a Deus e não vai. E aí tem hora que você acha assim, não, realmente, é joio. E aí começa a servir a Deus. Começa a se entregar. Começa a fazer coisas, você fala, é trigo. Realmente é crente. Realmente ama o Senhor Jesus. Porque assim, irmãos, há uma linha que divide. E eu e você, meros humanos, nós não conseguimos... Às vezes conseguimos, mas meramente humanos, nós olhamos para a igreja e nós não conseguimos fazer essa separação que o Senhor Jesus faz. Falar, olha, estão aqui os imprudentes. Olha, estão aqui os que realmente são prudentes. Estão aqui os joios, estão aqui. Nós não sabemos fazer isso. Só Deus conhece o coração, só Deus olha, só Deus vê. E, de fato, quando o Senhor olha, Ele lê o nosso caráter. Quando Deus olha, Ele vê que, de fato, qual é o nosso lugar. Não adianta. Mas aí o texto continua, versículo 3. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Esses são os insensatos, eles não levaram óleo. Versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O interessante é que 10 dessas fizeram a sua profissão de fé. Sou crente. Mas apenas 5 delas fizeram a preparação. E nessa noite eu quero que você não seja esses despreparados. Eu quero que você seja os preparados. Aqueles que Deus vai falar e falar assim, esse aqui é meu. Esse aqui verdadeiramente é meu. Esse verdadeiramente eu escolhi. Esse verdadeiramente está preparado. Porque Mateus capítulo 22, versículo 11 vai falar assim, olha, o rei entrou para ver os convidados e viu um homem sem traje nupcial. E lhe disse, amigo, Mateus 22, 11, amigo, como entraste aqui sem traje nupcial?
Ele ficou mudo, então o rei disse aos servos: amarrem-no de pé e mãos e lancem-no nas trevas exteriores. Isso aqui é uma outra parábola de Jesus. O que precisava? Você está vestindo a roupa adequada. O homem foi encontrado sem a vestimenta adequada. Isso aqui é uma comparação com a ausência do óleo. A ausência do óleo é a mesma coisa. É alguém que não poderá estar no reino dos céus. É alguém que não poderá ser chamado filho de Deus. Mas enfim, o fato é, há uma preparação sem a qual ninguém entrará na comunhão com Deus, sem a qual ninguém entra no reino, sem a qual ninguém entra nos céus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, vai falar assim, olha, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Embora pareçam crente, no fundo negam o seu poder. Coloca o versículo 1 para a gente rapidão. Olha só. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Passa aí. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E aí chegou no versículo que eu li. Tem gente desse jeito na igreja, e ai se o pastor falar alguma coisa. E ai se o pastor tentar mostrar o caminho. E ai se alguém falar, olha, se arrepende. Olha, encontra Jesus e muda. Mas há esse tipo de gente, e a orientação do apóstolo Paulo é que nós nos afastemos desse tipo de gente, que diz ser crente, mas que não tem nada de crente. Fala que é servo de Deus, mas não vive assim. Mas enfim, essas pessoas, essas 5 despreparadas, elas não possuem o Espírito Santo. Elas não têm a verdadeira luz, a vida de Deus não está em suas almas. Ela não tem uma verdadeira fé, conforme Tiago capítulo 2, a fé dela é morta. Não é uma fé viva, não é uma fé da qual Tiago capítulo 2 fala. Mas enfim, o propósito dessa parábola aqui é pedir por preparação. Acabou a bateria, irmãos aí da live, vocês podem ficar tranquilos, estamos substituindo aqui. Mas enfim, o propósito dessa parábola não é pedir por preparação exterior, e sim por preparação interior. Não adianta nada, irmãos, nosso exterior ser bonito, você vir aqui na igreja e ser, sabe, aquela pessoa que todo mundo olha e fala assim, nossa, que incrível, é um crente perfeito. Falava com o pastor João recentemente, e às vezes nós estamos tão envolvidos na igreja, fazendo tantas coisas, e com esse negócio de eu ir embora, eu falei, pastor, eu cheguei à seguinte conclusão e fiz uma pergunta para mim. Se tirasse tudo que eu tenho, tudo, todos os cargos, tudo aquilo que eu falo que eu sou, tudo o exterior meu, eu amo Jesus ainda? Você já se fez essa pergunta? Se tirar tudo que você tem, tudo, tira tudo. Aqui da igreja, se você tem alguma coisa aqui. Porque às vezes nós nos envolvemos tanto, irmãos, em fazer as coisas aqui na igreja, e esquecemos que nós fazemos as coisas aqui na igreja porque nós amamos o Senhor Jesus. E aí o nosso exterior, a gente olha assim, sabe, as pessoas falam, nossa, é crente mais. Ah, fulano? Nossa, é do reteté. Ciclano? Não, é dizimista fiel. Nunca deixou de dar um dízimo. Fiel. Mas será que se tirasse essas coisas, ele amaria Jesus? Será que eu e você continuaríamos amando Jesus Cristo? Mas assim, o que mais complica para mim, irmãos, aqui nessa parte, é que essas 5 pessoas que eram imprudentes, elas não eram as pessoas endemoniadas, elas não eram bêbadas, elas não eram anticristo, elas não eram do demônio.
É incrível que essas 5 imprudentes aqui, elas pareciam realmente crentes. Elas não tinham nada assim que você olha e fala assim, olha, estão inspiradas por demônio. Não, não estão. Elas só eram despreparadas. E às vezes a igreja está assim. Infelizmente, às vezes a igreja existe, tem pessoas sim, não é endemoniado, não está fazendo pacto com o demônio, não é ateu, não é um monte de coisa que normalmente a gente espera que seja. Não é. E nós não conseguimos, então, identificar essas pessoas, irmãos. Só Deus pode. Só Deus vai lá no fundo do nosso coração e vê. Mas aí o versículo 5 continua. O noivo demorou a chegar. E todas elas ficaram o quê? Com sono e adormeceram. O Senhor Jesus, irmãos, para muitos vai demorar a voltar. Mas para nós que realmente amamos a sua vinda, devemos viver de que modo? Como se ele fosse voltar hoje. A nossa esperança é que Jesus volte hoje. Se você dormir e amanhã acordar, tenha sempre em mente, Jesus pode voltar hoje. Mas enfim, o noivo demorou, né? E elas o quê? Adormeceram. Todas as damas que estavam com a noiva adormeceram. Qual que é o perigo? Nós, às vezes, irmãos, nós esperamos muito tempo. Quantas pessoas que você conhece que esperou Jesus voltar já não morreu? E nós estamos aqui esperando, os dias vão passando, nós estamos esperando Jesus voltar, e aí quando a gente pisca, a gente está vivendo o normal do mundo. Nossos olhos da fé estão fechados, nós começamos a dormir na nossa fé. Nós começamos a viver a vida como se Jesus não fosse voltar mais. Já ficou comum esse negócio de que Jesus vai voltar. Já ficou para nós algo muito normal. Mas o interessante é que quando o noivo chegou, não importava quem estava dormindo. O que importava realmente se elas tinham óleo ou não. Não era quem estava dormindo. O fato é, nós podemos até em algum momento nos esquecer da seriedade que é esperar Jesus, é a sua volta. Mas se você verdadeiramente foi chamado, foi alcançado por Deus, Ele vai te trazer de volta, Ele vai te chamar a razão, Ele vai te alcançar. Você vai falar para Ele, obrigado, Senhor, por ter me alcançado. Mas o que não tem jeito, irmãos, é a questão do óleo. Porque sem o óleo, nós não poderemos entrar no reino dos céus. E vamos ver isso agora. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. E Jesus, né, Deus, enfim, na Bíblia toda, gosta muito dessa questão da meia-noite, né? À meia-noite, numa hora assim onde, né, ninguém espera. Numa hora onde muitos estão dormindo, numa hora onde onde o ladrão vem. É nessa meia-noite, versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. E aí eu fico imaginando essa cena, né? Avisaram para elas que o noivo está vindo. A noiva está ansiosa para a chegada do noivo. As damas de honra levantam, todas as 10. Aí o que elas fazem? Elas vão lá, coloca o paninho lá na candeia delas e taca o óleo. Mas aí acontece o seguinte, 5 delas percebem que queimou todo o óleo que elas tinham. E elas precisavam colocar o quê? Mais óleo. E aqui é que as insensatas descobriram que não tinham mais óleo. É na volta do Senhor Jesus que muitos descobrirão que é tarde demais, que estão sem óleo, que não há mais nada que eles possam fazer. Então, isso cabe a nós uma auto-reflexão. Nós precisamos olhar para nossas vidas hoje, irmãos, e detectar
como eu estou? Estou preparado? Sou realmente um crente? Sou salvo? Tenho na minha vida a unção, esse óleo da qual Jesus está explicando na parábola? Ou será que quando Jesus voltar, eu serei o insensato? Porque, irmãos, essa visão aqui, ela é uma visão muito triste, se você for parar para pensar. Porque o dia que o Senhor vier, acabou. Acabou. Essas 5 insensatas aqui, elas não têm mais esperança para elas, não têm mais salvação. Talvez essa parábola traga para a gente uma visão de uma das mais tristes da Bíblia. Porque pessoas irão para o inferno, irmãos, por conta disso. Por não ter encontrado o verdadeiro Senhor e Salvador Jesus. A verdadeira salvação em Cristo. Estão brincando de ser crentes, estão brincando de ir para a igreja e fazer o que todo mundo na igreja faz, mas nunca no seu coração, de fato, amou a mensagem da cruz. Nunca, de fato, em seus corações, eles se renderam a Jesus. Porque quando nós ouvimos o Evangelho, que muda a nossa mente e transforma o nosso coração, nós nos rendemos a Jesus. Tem gente que não entendeu o Evangelho, não guardou no coração a palavra e nunca vai render a sua vida a Jesus e acha que é salvo, acha que vai para o céu, acha que está tranquilo, acha que está tudo bem. Mas naquele dia, irmãos, vai descobrir que não está. E aí quando... Vou usar o pastor de novo, tá? Aí quando o pastor fala, olha, irmãos, pelo amor de Deus, ainda há esperança, ainda há tempo. A janela ainda para ser salvo ainda não fechou. Muda de vida. Se arrepende. Você precisa de ajuda? Vem cá, eu vou te ajudar. Você está precisando disso aqui? Deixa eu te ajudar. Eu, pastor, é autoritário. Estou falando isso aqui, gente, não é para pegar no pé não, mas é a realidade. Tem gente que age assim e acha que é crente, acha que tudo do jeito que ela vive está tudo bem, mas não está. Infelizmente não está. Nós somos deuses, então, Fábio, nós lemos o coração das pessoas e sabemos que está tudo bem? Não. Há indícios, há frutos, há pequenos sinais de que alguém realmente, pelo menos em alguma coisa, demonstra a sua salvação, a sua fé, a sua perseverança na caminhada com Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, vai falar assim, olha, examine-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo, Jesus, estão em vocês? Essa é uma pergunta. Vocês não estão percebendo que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Então, nós precisamos fazer esse exame. Nós precisamos nos perguntar, eu sou reprovado? Será que em algum momento eu realmente ainda não alcancei a verdadeira salvação em Cristo? Talvez eu estou me iludindo, será? Irmão, vamos ter humildade. E fazer essa pergunta, às vezes, é necessária nas nossas vidas. Principalmente quando você é jovem, que você acha que sabe tudo. Mas talvez você é mais idoso, mas você também pode. O apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos fazerem essa examinação. Versículo 8. Mateus 5, 8. As insensatas disseram às prudentes, deem um pouco do seu óleo para as nossas candeias, porque as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, essas mulheres não tinham sido salvas, essas mulheres eram o quê? Solos pedregosos, era um terreno não fértil. Não tinha como, irmãos, Jesus ter dado a elas a salvação, o óleo, aquilo que elas precisavam. Elas não tinham, sabe o quê? Vida espiritual. Vou nem falar de leitura bíblica, vou nem falar de vir no culto, vou nem falar de que você deve fazer um bom devocional, vou nem falar disso.
Porque senão eu estou falando para você de coisas externas. Isso deve primeiro vir dentro de você. O Espírito Santo, nós cantamos aqui, foi maravilhoso. Precisa habitar em você, esse é o selo da promessa, que Jesus realmente te salvou, e uma vez você selado, uma vez você salvo por Jesus Cristo, aí você faz isso tudo. Você tem anseio pela palavra, você quer estar no culto. Talvez você dorme um pouco e começa a parar de vir nos cultos, mas cedo ou tarde você ouve a repreensão e volta. Você se arrepende, fala, eu estou errado, eu tenho que ir para a igreja. Porque eu estou aqui, vendo isso aqui. Não sei você, mas eu já faltei culto, por exemplo, de quarta-feira, não aqui. Mas aí eu olhava assim, gente, passava 1h30, né? Normalmente é o tempo do culto. Eu falava, velho, não compensou. Desculpa falar assim, tá, gente? Não compensou essa 1h30 que eu fiquei em casa. Era melhor eu ter ido para o culto, que lá eu tinha ouvido a palavra de Deus, tinha cantado, tinha sido abençoado de alguma forma. Gente, a gente tem que parar com essas infantilidades. A gente troca 1h30 em casa por qualquer porcaria a estar na presença de Deus, com a noiva de Jesus Cristo. Isso deveria ser uma satisfação. Enfim, a salvação ela não é transferível. Os filhos aí, olha, sua mãe não pode salvar. Não tem como ela falar assim, tamo aqui, ó, minha salvação, meu filho. Vá. Não tem como. Talvez a sua mãe orou por você, como a minha orou por mim um dia, para que eu me convertesse, largasse a vida que eu levava. Talvez, né, minha mãe até hoje bate no peito, eu orei pelo meu filho. Amém. Né? Não, mas foi mesmo, foi assim, orei, paguei o preço, pagou mesmo, minha mãe orou por mim. Estava lá perdido, estava lá fazendo tudo que não presta, todo mundo que o mundo faz eu estava fazendo. Mas ela orou. Só que ela não tinha o poder, sabe de quê? De me dar a salvação. Só Jesus dá, irmãos. Então, meu queridinho e minha queridinha, dá seus pulos. Encontra Jesus Cristo. E não está difícil não, tá? Você tem aqui professores, você tem aqui pastores, você tem culto, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você tem aplicativo de escola bíblica, velho. Não. Você tem quiz. Tá no caminho, né, eu acho. Pelo amor de Deus. Versículo 9. Elas responderam, as prudentes. O que as prudentes responderam? Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo. Essa parte aqui eu fiquei pensando, sabe? Quem que são os vendedores de óleo? Quem vende óleo? Vamos começar. Aqui, ó, a Bíblia. Aqui você encontra o óleo, tá? Palavra de Deus. Segunda coisa, os apóstolos. Segunda coisa, terceira coisa, os profetas. Quarta coisa, os mestres. Pastores? Pastores também vendem óleo? Que interessante. Meu querido, você quer encontrar o óleo, você ainda não é salvo? Vai lá para quem vende o óleo, para quem dá para você o óleo. É lá, irmãos, que você vai encontrar o caminho para a salvação da sua alma. Eu estou sendo usado agora nesse momento para dizer para você, eu estou sendo um vendedor de óleo. Olha que maravilha, que privilégio. Então para com isso. Mas enfim, não tem como no último dia você virar para quem passou a vida toda comprando óleo. Da Bíblia, do pastor, olha, só peguei mais um pouquinho de óleo que o pastor ali, né? O pastor passou pertinho, dá um pouco de unção aí, pastor, paguei um café pro pastor. É de jeito, velho. É de jeito, irmão, que você vai juntando o óleo. Para que no dia que Jesus vier, nunca vai faltar óleo para você. Porque aquele que um dia amou Jesus e se entregou a Jesus, ele continuamente busca óleo. Compra óleo dos vendedores. Aí ele lê a palavra, ele vem no culto, presta atenção no sermão, ele anota se ele quiser. É desse jeito. Mas enfim, essa é uma imagem dramática, só para me finalizar. É triste, as pessoas estão no final da sua vida, querendo
pegar daquele que viveu uma vida com Jesus Cristo, a unção, o óleo, para poder saírem daquele desespero. E é muito feio isso, gente. Eu vou ler aqui para você Lucas capítulo 6, verso 46. Olha só isso aqui. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei quem se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Olha só. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estavam bem construídas. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as praticam, é como o homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerce. É aquele que não tem óleo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença. No momento em que a torrente deu contra ela, a casa caiu e a destruição foi completa. Versículo 10, para terminar. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E o quê? E a porta foi fechada. Acabou, irmãos. A porta foi fechada. Aquelas 5 entraram lá dentro com o noivo. E ele fechou a porta. As que ficaram fora, acabou. Olha que mais triste. Irmãos, é muito triste, você não acha, não? Imagina alguém que você gosta, que nunca quis saber de Jesus, um amigo seu, que você pregou, talvez. É triste isso. Vai ficar de fora e eles não vão conseguir entrar nunca. Vai ser tarde demais. Tarde demais para poder se arrepender. Tarde demais. O que adianta agora eu correr atrás para comprar óleo? Não adianta, acabou. Talvez você e eu, nós vamos morrer, irmãos, e aí será o dia do nosso julgamento. Nesse dia nós precisamos estar preparados. Hebreus 9, 27 vai falar, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E depois que a nossa cortina se fechar, irmãos, acabou. Não tem como você correr atrás do vendedor para comprar mais óleo. Não é possível. Não é possível. Mas, enfim, a porta foi fechada. Eu acho, irmãos, que isso diz tudo. Nós precisamos estar preparados, prontos. Não devemos ser os despreparados. Precisamos de Jesus, precisamos do nosso Mestre, precisamos, no dia do juízo, entrarmos para o reino, juntamente com o nosso Senhor Jesus. E aí o versículo 11 vai falar assim, mais tarde elas vieram também, as outras, essas 5 que eram insensatas, e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Vai ser tarde, irmãos. Vai ser tarde demais, porque Jesus vai falar assim, olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Triste visão. Triste. Irmãos, não vai... Olha só o dia que elas falam, Senhor, Senhor. Não adianta você ter uma paixão, um clamor, e só dizer Senhor, Senhor, mas Jesus não te conhecer. Não saber quem você é, você não conhecer Jesus, nunca conheceu, e agora você está lá na porta, batendo, falando, Senhor, Senhor, abra a porta, eu não quero ir para o inferno. Vai ser tarde, irmãos. Então, enquanto Jesus não volta, nós precisamos manter as nossas candeias acesas e o nosso reservatório de óleo prontos. Então essa é a mensagem. Pai, damos graças, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento, Deus. Pai, que a Tua palavra, Deus, possa, Senhor, frutificar nas nossas vidas, Senhor. E que nós não sejamos, Pai, como essas 5 insensatas, Pai. Que no dia que o Senhor vier, Pai, nós estejamos, Pai, com as nossas candeias acesas, Pai, e o nosso reservatório de óleo cheio, Pai. Pai, encontrar contigo vai ser glorioso e vai ser um dia muito triste, Pai. Porque muitos naquele dia, Senhor, tentarão comprar, Pai, o óleo, mas não será mais possível, a porta será fechada. E aqueles, Pai, que um dia o Senhor morreu lá na cruz, estará contigo, Pai. Pai, abrevia, Senhor, o tempo para que nós possamos, Deus, estar com o Senhor. Oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.